pessoal do Twitter tá meio agitado com a possibilidade de pedófilos tentarem criar uma comunidade lá. E eu não sei, eu tô tipo confusa, eu não sei se isso é sério ou se isso é troll. Dos vários perfis que eu encontrei, a maior parte foi criado dias atrás e dizem ter uma idade muito baixa, tipo adolescente que se diz atraído por criança de 5 anos de idade. Um absurdo. MAPS em inglês seria a sigla para pessoas atraídas por menores de idade, uma coisa assim. No MAP seria atraídos por menores de idade, só que não causariam perigo à sociedade. Só uma dica, uma pessoa já ser pedófila, mesmo ela parada, ela já é um perigo para a sociedade. Mas eles querem que a pedofilia seja aceita como algo normal na sociedade. Há tempos atrás, eles tentaram se aliar aos LGBT, não sei, cada semana aparece uma letra nova, para ganhar um espaço na luta de aceitação, tentando vender pedofilia como apenas uma atração sexual, se dizendo como vítimas da sociedade, eles as vítimas da sociedade. Dizendo que a sociedade, os filmes, as coisas retratam eles como monstros. E pra eles é que tem uma diferença do estuprador, da pessoa que força sexo, e só o pedófilo ali que só quer, sei lá, enfiar uma piroca no bebê. Ai, meu Deus. É que pra eles, crianças podem dar consentimento. Criança nem sabe que existe, sabe? Criança não sabe o que significa consentimento. Elas nem têm consciência ainda, é um consenso da psicologia. Crianças não podem consentir, nem consentir a hora que vai cagar, quem dirá... Você entendeu? Ai, no começo, quando isso só existia no Tumblr, muita gente comprou, sério. Teve gente que comprou e começou a dar apoio pra isso. Sabe aqueles lacradores a todo custo que vai apoiar qualquer coisa que vá contra o homem branco, hétero, cisgênero, essas coisas assim? Até que caiu pro resto da internet e aí o pessoal falou, vai tomar no cu. Tipo, nem aqui vocês são aceitos. E olha que eles aceitam lutar por qualquer coisa, mas ninguém quer pedófilo. Como eu disse, tá voltando a ser assunto, voltou a ser movimentação no Twitter. E, tipo, por mais que eu não consigo aceitar que isso pode ser real, gente. Tem que ser troll. As coisas que tá acontecendo lá, que o pessoal tá postando, não pode ser real. Só que, assim, o problema é que teve aí criança que recebeu nude dessas contas. Nude de homem adulto, sabe? Piroca de homem adulto. Dessas contas que se diziam ser adolescentes. Ou seja, isso pode ser real. Ou pode ter pessoas no meio ali que tá realmente levando isso a sério, por causa que o movimento é real e tá aproveitando a oportunidade para atrair crianças com essa falsidade, sabe? Isso tudo acontecendo no Twitter, à luz do dia, nos sites mais movimentados. Sério, gente, o movimento é real. Existe há anos, eles têm até uma bandeira. Decore a bandeira. Se você encontrar alguém com essa bandeira por aí, você desce o cacete. Ai, gente, nem zoeira dá pra levar isso. E mesmo assim, mesmo que possa ter pessoas levando na zoeira e só levantando esse momento pra encher o saco das pessoas, tem gente levando a sério. E se isso cai na boca, sabe, isso cai no senso das pessoas, imagina o que esses pedófilos vão fazer. Eles vão achar que tudo bem sair das sombras e fazer coisas. Tipo, é uns absurdos, mano. Tipo, eles acham que devem se orgulhar de ser quem são. Eles acham que são a mesma coisa do que pessoas gays. Gay é uma pessoa adulta que sente atração por pessoas do mesmo sexo. Tipo, não tem vítimas aqui, são dois adultos. Já um pedófilo é um monstro que vai atrás de criança para satisfazer desejos obscuros. Tipo, isso é óbvio, todo mundo sabe disso. Como tem gente que acha que dá pra confundir e misturar os dois. Duro que tem gente que acha que é melhor ser pedófilo do que gay. Então, o que esperar da humanidade? Acredito que todo mundo sabe que existe uma diferença enorme entre orientação sexual, atração sexual e fetiche. Orientação sexual é sobre o sexo da pessoa e só existe 3.
Ou você é gay, ou você é hétero, ou você é aquele tipo que, se tá vivo, é meta a língua. Já a atração sexual vai além do sexo da pessoa. É sobre o tipo de pessoa, sabe? Você gostar de gente loira, gente alta, criança não é gente. Pode ir até além da pessoa, tipo, gente, ser atraído por gente inteligente. Só que, né, se a pessoa tem o conhecimento que você gosta, agora se a pessoa dizer algo que você não gosta, aí não, né? E você não se sente atraído. Demissexual, pansexual, qualquer coisa do tipo, não é orientação sexual, é atração sexual. As pessoas têm que parar de ficar usando isso pra tentar se vender como especial. Todo mundo tem uma atração sexual diferente. Fetiche é sobre coisas, e tipo, isso aí não tem limite, por causa que é nesse momento que a gente descobre que sexo não é sobre reprodução, não mais assim pra poder, sei lá, ficar saciando desejos estranhos. Vai no Xvideo, faz uma pesquisa só por fins de educação pra você ver as merdas que existem por aí. E a pedofilia, ela se encaixa em doença, no mesmo nível de psicopatia, sociopatia ou qualquer coisa que a gente quer fora da nossa sociedade, porque a gente sabe que se isso se ativar em um indivíduo, ele vai tacar fogo na sociedade. Sim, criança não é gente. É um ser humaninho que tá em formação, que vai crescer e que vai virar gente. Então, eles devem ser protegidos para crescer em paz, para poder virar alguém. Nem sexo se pode considerar uma criança. Literalmente, as coisas dentro dela estão se formando ainda. Aquelas coisinhas na criança não servem pra nada. Tá ali só de enfeite. Só pra poder botar no RG o sexo que a criança nasceu, mas isso não significa nada. Por isso, muita gente diz que criança não tem sexo, sabe? Porque não é funcional. É muito duro você encarar o fato que existem pessoas que sexualizam crianças. Tipo, como é que pode isso? Como eu disse em um vídeo antigo, se você é pedófilo, você é sim um monstro. Por causa que se você quer tocar numa criança, você não só machuca o corpo da criança, você tá machucando a existência da criança, você tá machucando a próxima geração. Tipo, você tá indo contra o instinto humano, que é proteger os pequenos, proteger a próxima geração. Tipo, você fode a sociedade inteira quando você machuca uma criança. Porque você tá fudendo com a evolução dela. Ela vai crescer e ela vai se tornar um adulto fudido que vai fuder com outras pessoas. Quem é pedófilo não pode viver em sociedade. Simples. Se a pessoa consegue ignorar o instinto maior do ser humano, que é proteger a próxima geração, tipo, não é gente também, mas não é gente no sentido de nem animal você pode considerar. Você não pode considerar nada. Sem falar que é anormal se sentir atraído por corpo infantil, por corpo de criança. Totalmente contra também o instinto humano. Bom, para começo de conversa, crianças não têm atração sexual. Elas não sentem isso, como eu disse. Isso um dia ainda vai se formar. Elas não têm como sentir algo que não existe dentro delas. Elas são puras. Elas não podem ser objeto de desejo, porque elas não sentem isso. O corpo delas não... Tipo, não exala isso. O que eu tô falando? Mas você tá entendendo, né? Que é difícil, sabe, falar sobre isso. Encarar o fato que existem criaturas ali fora. Eu tô até ficando confusa com o que eu tô falando, porque outra possibilidade que eu falei naquele vídeo também é que existem pessoas que simplesmente gostam de novinhas por causa que elas são bobas, elas são inocentes e isso faz elas aceitar qualquer coisa, diferente de uma adulta que já tem cabeça, já tem noção das coisas. Muitas meninas que começam a namorar cedo acabam sendo vítimas de relacionamentos abusivos. Namorar, uma menina namorando com um cara adulto, tipo pedofilia romantizada. Eu já tenho vídeo sobre isso e tem gente que vem e critica eu por ser contra meninas namorarem com adultos. Porque é normal na nossa sociedade esse tipo de coisa. A pedofilia foi romantizada, só que agora eles querem chegar na idade mais nova. E tipo, é uma escadinha a mais para eles chegarem lá. É só você inventar que sim, crianças podem consentir e jogar a culpa na vítima, falar que a culpa é da criança de 5 anos de idade que foi brincar com adulto sem saber o que ia acontecer. Tipo, isso me dá muito medo, por causa que
as consequências disso, você sabe, né? O que eu tô falando? Eu já li, ouvi. Pensa na internet pra você ver, se você já não ouviu isso pessoalmente. Meninas que foram estupradas e, tipo, elas demoraram muitos anos. Tipo, muitos anos no sentido de chegar à idade adulta pra entender, tipo, começar a entender o que aconteceu com elas. De, tipo, um dia o cara querer sexo, elas negarem, mas mesmo assim ele ir lá e elas se culparem achando que é culpa delas por não querer naquele momento. E só depois, só quando chega na idade adulta, que elas começam a criar consciência, criar, tipo, a ideia do espaço pessoal. Entender que a dignidade própria, o direito a respeito, isso não são coisas que você pode abrir mão ou ninguém pode julgar por você quando você deve ou não fazer alguma coisa. Um adulto com a cabeça formada, entendendo o que é certo ou errado, já em posse de uma criança que não tem cabeça, que não tá entendendo o que tá acontecendo. Isso é errado. Ele tá numa fase que ela tá construindo, tá crescendo, tá evoluindo. Ele simplesmente pode destruir qualquer senso que ela tem, por causa que ele vai estar nessa fase de construção e ele pode pegar isso e construir do jeito que ele quer. Mas é que assim, a gente tá cada vez mais entrando numa era nebulosa. As crianças estão sendo cada vez mais adultizadas, madura para sua idade, incentivando ela cada vez mais a se expor, fazendo ela se sentir especial por causa disso. A criança não sabe o que é maturidade, ela não sabe o que é consequência. Ela vai ouvir a palavra, achar isso bonito e querer para ela. Elas não sabem as consequências dos atos e nem as consequências das coisas que as pessoas estão fazendo com ela. Não sabe que isso pode destruir a cabeça dela pro resto da vida dela, destruir quem ela é. Enquanto os adultos, eles estão cada vez mais infantilizados, negando a propriedade ou tentando, sabe, regredir e tentar ser visto na sociedade como alguém bem mais jovem do que é, indo contra a própria natureza. Só que tem uma modinha também crescendo e ficando cada vez mais forte de que o seu corpo, seus traços físicos não podem definir essa parte de você. O que define agora é o que você se sente representado, que você escolhe ali, mesmo que isso não faça sentido nenhum. Só que não dá pra negar a biologia. O problema é quando esses dois mundos se chocam e aí as pessoas começam a criar desculpas para abusar das crianças, com tipo, amor não tem idade. E se nem idade define as pessoas, então qual é o problema de um adulto que se identifica como criança ficar com outra criança? Ou se uma criança se identifica como adulto, ficar com outro adulto? Já que ela é muito madura para a sua idade, então deixa ela se relacionar com os adultos, tipo, esse tipo de nojeira. Ou se ela não tá reclamando, então qual o problema de deixar as coisas como estão? Deve ser por causa que ela não tem senso crítico para entender o que tá acontecendo direito. Ou nem o corpo dela tá formado para ter relações com um adulto. Ou a mistura dos dois, tipo, ter consciência para entender que crianças não entendem de fato o que é sexo, ou o que é consentimento, ou o que é o espaço privado. E, tipo, eu nem sei porque eu tô ouvindo explicar isso. É uma coisa que todo mundo sabe disso, eles sabem disso, pedófilos sabem disso. Só que eles acham que pode enganar a população, fazer as pessoas acreditarem que é ok. E o duro é que, mesmo as pessoas sabendo disso, elas podem ignorar na hipocrisia, só para não parecer ou não ser julgada como intolerante. A gente vê coisas erradas acontecendo o tempo todo, só que a gente ignora elas, porque a gente tem medo de, se caso a gente criticar elas, a gente vai ser criticado pelas pessoas em volta da gente. E eu já falei sobre isso várias vezes. Tem vídeos aí, e tipo, sempre tem um que aparece pra tentar pregar isso. Eu fiz um vídeo sobre um pedófilo que se dizia não ser monstro. Tipo, é antiga essa coisa de, é só uma atração sexual e não queria ser julgado por isso. Um cara que se identificava como uma menina, tipo, velho, ele é um velho se identificando com a menina, que chegou a ser adotado para poder viver a vida dele, querer viver como uma criança. E aí, se você pega essas duas coisas e junta, vira Chernobyl.
E assusta a ideia disso ser uma coisa normal, de um dia eu andar na rua e ver, tipo, um velho com uma criança como um casal. Eu nunca vou aceitar isso e dar essa sensação de urgência de, tipo, a gente precisa criticar isso, enquanto não é algo normal, pra nunca ser normal. Pedofilia nunca deve ser aceita. O que está acontecendo hoje em dia de normatizarem esse tipo de relacionamento de menina de 12 anos com cara de 30, isso não pode, isso tem que ser. A gente precisa falar sobre isso, a gente precisa evitar esse tipo de coisa de continuar acontecendo e não deixar a coisa piorar, não deixar isso chegar a crianças de 10, de 5 anos de idade. Isso ser normal, isso não pode ser normal. E nesses momentos que eu fico, tipo, fico feliz em ver que o Twitter e o pessoal ali tá bravo e tá tentando socar esse pessoal de volta para as sombras, e que é um lugar onde eles pertencem, não nas luzes, não onde as crianças ficam. É bom ver que ainda as pessoas têm consciência. Só falta a gente enxergar o resto que tá acontecendo. O preço da inocência das crianças não pode, sabe, ser aberto, não pode ser... Não pode estar na mão dessas pessoas para elas julgarem quando pode ou não pode. Criança não pode consentir e é isso.